Olá, hoje vamos falar de arte, de cultura, de profissão nessas áreas, sim, por que não? Hoje o nosso convidado é o Sandro Lucchesi, que é ator, é artista pesquisador, é professor doutor e está com um canal do YouTube para divulgar arte e educação e agora, em especial, em divulgação do filme da Glória Albuez, Nó de Rosas. Sandro, obrigada por ter aceito esse convite para esse bate-papo. Como é que está esse trabalho, então? Conta pra gente já de cara, né? Que filme, o que trata esse filme, por que ele é tão importante para você iniciar a partir dele? O Nó de Rosas é um filme da diretora mato-grossense, pantaneira, de Bahia de Chacororé, Glória Albuez, a partir do conto da sua irmã, também mato-grossense, Teresa Albuez, né, que viveu muitos anos em Nova York até falecer logo após que o filme fica pronto. Então, o Nó de Rosas é um filme marcante na história do audiovisual mato-grossense, porque em 2007, né, a partir dessa década daí, a gente começa uma série de investimentos públicos para uma guinada do audiovisual mato-grossense. E de lá para cá a gente já teve tanta coisa boa e marcante. E o filme, quando ele é produzido, inicialmente ele tem uma carreira, um circuito, né, de exibição, que são os festivais. No caso do curta-metragem, que é o filme, né, que a gente está falando, que é o Nó de Rosas, ele já tem um circuito um pouco mais limitado, que não vai chegar em todas as salas de cinema, a não ser que sejam os cineclubes, os projetos. E os festivais, na verdade, são os grandes espaços de veiculação do audiovisual brasileiro. Então, uma vez que esse filme esgotou, de uma certa forma, esses espaços, esses eventos que também diminuíram, que são os festivais de cinema Brasil afora, agora a gente tem a oportunidade de colocá-lo na internet, disponibilizar de uma maneira, né, a democratizar, e aquele público que não viu na sala de cinema tem hoje a oportunidade de vê-lo através da internet, no canal como o YouTube, que é um canal importante que veicula muita coisa. Então, assim, trazer o filme, né, de volta no sentido de jogar, né, um destaque, os refletores em cima dessa obra audiovisual, é justamente porque é um filme importante na história do cinema mato-grossense, como já expliquei antes, e também porque a gente está no mês de março, né, um mês que é marcado pela luta das mulheres, pelas causas femininas, e esse é um filme que é feito por mãos de mulheres, desde a escrita do texto, que se transforma em roteiro pela mão da Glória Albuez, que também dirige o filme. Então é um filme muito interessante, né? É um filme que nasce de um motivador, de um caso que aconteceu na cidade de Cáceres. Então é um filme que nasce a partir de uma história de uma violência, né, que foi um homicídio que ocorreu ali em relação a uma mulher. E essa história, né, que aconteceu é transformada no conto da Teresa Albuez. E aí, para falar dessa questão, que é muito mais potente hoje, né, em 2023, em relação a 2007, foi quando esse filme foi produzido, eu acho que isso vem ao encontro, né, a todas essas questões que a gente vem falando em todos os espaços, seja nas escolas, seja nos meios de comunicação, e, né, falar, né, da importância de valorização da mulher através de uma obra de arte é muito importante. Uma obra que fica, que é eternizada, né? Então... E vocês, quem são os atores, né, que estão nesse filme? Você, inclusive, atua, né, nesse filme, né? O filme ele é basicamente centrado em dois personagens, né? Então é o meu personagem que contracena com a atriz Juliana Knust. O filme é basicamente os dois. Vai ter um rol de figuração, basicamente porque o filme é uma coprodução Brasil-Bolívia. Então nós filmamos, né, a segunda parte do filme, ela se passa toda, né, na cidade histórica de Tiwanaku.
que é inclusive um grande sítio arqueológico. Quando nós fomos filmar em 2007, estava começando as escavações de uma pirâmide. Nossa. Que está ali, foi descoberta naquele período, estavam começando as escavações. Então, parte do filme é feita, as locações acontecem nesse lugar e a gente teve a sorte e, enfim, de ter a autorização de filmar nesse espaço que é sagrado para os bolivianos e enfim, é um patrimônio da humanidade, né? Então, o filme é exatamente o casal, né? O Heitor e a Rosa ali que estão... tem uma questão que ela traz a partir da violência que ela vivenciou, né? Porque o homicídio acontece antes do filme, né? É o que está antes do filme, né? A mãe da personagem, ela é assassinada. E a partir disso é o que desencadeia uma série de questões pessoais nela enquanto mulher. E aí ela vai, né, o companheiro dela ali, que é o meu personagem, vai lidando com essas questões que são consequências, né, dessa fatalidade que aconteceu na história da personagem. Bom, gente, ele não vai falar mais muita coisa para não dar spoiler aqui. É um curta, você pode assistir. E assim, você teve que obter autorização para colocar esse filme no YouTube, né? Eu queria que a gente já falasse um pouco da importância de haver um canal, e aí você está em construção, né, também, mas que possa levar, né, toda essa arte, porque o mercado aqui no estado está crescendo, voltou a crescer, né? A gente já teve aqui uma entrevista com a Samantha Coldebella, né? É o sobrenome dela, e falando um pouco dessas dificuldades que ela teve, por exemplo, ao filmar lá atrás, teve que trazer todo o corpo de profissionais, atores, todo mundo que está por trás aí das câmeras, áudio, fotografia, enfim, ela teve que trazer de fora. Eu lembro que ela me contou que acho que veio um caminhão, algo assim, com todos os equipamentos, porque não tinha aqui no estado. E aí, recentemente, ela começou a filmar uma outra obra, e a alegria dela é que já tinha gente aqui que eles puderam, né, contratar e trabalhar e encenar tudo isso. Então, eu queria que nesse bojo você já falasse um pouco, né? Você está muito tempo aí também nessa lida, né? Como que você, assim, sente isso? Bom, assim, essa realidade, ela mudou para melhor, no sentido de que hoje nós temos um curso de audiovisual na Universidade Federal de Mato Grosso, que a cada ano, a cada semestre, coloca vários profissionais no mercado. Os filmes geralmente são feitos, né, de uma maneira consorciada, então normalmente as produções elas são programadas num calendário meio que concomitante ou simultâneo, ou numa sequência, porque aí se locam equipamentos que a gente ainda não tem e esse equipamento ele vai atendendo a cada produção numa sequência. É uma maneira de baratear o custo. Mas a gente tem muitos profissionais bons. Você já falou a Samantha, que para mim é uma mulher incrível na cena, né, no audiovisual, e quero ainda trabalhar com ela, já fica aqui o recado para a Samantha, enfim. Mas a gente tem muitos, né? Marcelinho Santana é um nome importantíssimo enquanto colorista, né? Que é uma das funções do audiovisual. É importante até explicar isso, né? Sim. Porque o audiovisual não é só ali quem está na frente da câmera e uma pessoa operando uma câmera. A gente depende de uma série de profissionais. Yuri Kopak, por exemplo, que é um mestre, né? da questão do som, foi professor, né? É uma pessoa que recentemente foi levado para São Paulo para atender produções em São Paulo. Né? Então, para você ver que nós temos profissionais bons aqui. Evidente que a gente precisa chamar a atenção do poder público, que a gente precisa urgentemente de que se volte a investir, né, neste setor. Estamos aí comemorando recentemente a retomada do Ministério da Cultura. Essa semana que passou, né, tivemos a aprovação de um decreto presidencial para a valorização do setor cultural e, com certeza, né, o audiovisual precisa ser encarado por parte do poder público como segmento importante que gera muito emprego. Então, qualquer filme,
o menor que seja, você está movimentando aí pelo menos 50 pessoas em uma produção. Nossa. Né? Fora quando você tem que precisar de que uma parte do filme seja feita fora daqui, uma quinoscopagem, por exemplo. Enfim, então o cinema ele gera muito emprego, o audiovisual gera muito emprego. E agora, como você falou, para voltar na questão do canal, né, com as ferramentas e as possibilidades que o streaming e que os canais, né, na internet possibilitam, a gente precisa de cada vez mais, né, de pessoas que entendam de edição, de editoração, enfim. É um mercado cada vez mais em expansão. O canal que eu criei, o Arte e Educação, ele surge nesse gap aí que todos nós fomos, né, pressionados durante a pandemia. E eu, já que estava afastado do palco, que é do lugar de onde eu venho, né, que se eu não estou ali atuando no set, eu estou no palco, e também pela minha vivência como professor de arte e educação, eu sou arte educador, eu construí uma maneira de possibilitar que eu estivesse atuando. Então eu comecei fazendo vídeos artísticos, mas sempre com cunho de ensinar alguma coisa da arte, de transmitir alguma coisa da arte. Então eu fiz muitos filmes durante curtos, né, para a internet, que estava sempre ligado a uma questão do Pantanal, por exemplo, que foi o que me motivou, né? Então, durante os incêndios do Pantanal, que é esse período aí concomitante à pandemia, eu comecei a registrar como um diário de bordo as coisas que estavam acontecendo. Fosse um pedido de socorro, manda água, alimentos, está pegando fogo, vamos, né, preservar, vamos plantar árvore. Então, esses motivadores foram peraí, mas eu sou ator. Eu preciso fazer, né, que a minha voz chegue. E hoje a voz chega como? Através de um canal na internet. Então, foram essas questões que me motivaram a criar o canal. Então, hoje, eu vou disponibilizando, né, aos poucos, tudo que eu tenho de material do teatro, do cinema, nesse veículo, né, nesse canal, que é o Arte e Educação. Então, chegou o momento de disponibilizar o Nó de Rosas, que há muito tempo eu queria mostrar para amigos que estão em vários lugares do Brasil e que não puderam ver o filme. Então, agora temos aí essa ferramenta e estou muito feliz com isso. A gente fica assim, muitos filmes, eles são produzidos e eles às vezes ficam em exibições restritas até por conta de buscarem premiações, né? Então Exato. Não pode estar assim totalmente à disposição, mas a gente fica às vezes nessa ansiedade, mas eu queria tanto ver tal filme, mas aonde que eu vou conseguir achar? Vou procurar uma exibição, né? Como você falou, em cineclube é mais difícil, né? Então assim, é bacana. Tem mais assim, o que mais você quer divulgar no seu canal, que você pretende fazer? Bom, eu estou preparando agora uma versão de teatro com orquestra, que foram um dos últimos concertos que a Orquestra do Estado de Mato Grosso fez com uma obra do Ariano Suassuna, que é uma delícia, a Farsa da Boa Preguiça, com alguns pedaços do Alto da Compadecida, que está sendo, né, cotado agora recentemente pela continuação da versão do filme. Mas já tem um tempo que a gente quer disponibilizar isso. Então eu estou agora trabalhando com uma pessoa que me ajuda na edição, que é um profissional, né, daqui de Cuiabá, olha aí, Rafael Crisóstomo, é ex-aluno do IFMT, foi meu aluno, passou para comunicação no UFRJ, está estudando publicidade na UFRJ, mas concomitante à vida dele já está ali fazendo coisas e é a pessoa que eu descobri e tem me ajudado nessa questão do canal. Então a gente está trabalhando agora na versão da Farsa da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna, com a música de orquestra, né, que foi um dos últimos concertos que a orquestra fez antes dela, né, parar os seus trabalhos. Então a gente tem aí música de orquestra e Ariano Suassuna. E um elenco fantástico, né? Karine Figueiredo, Dani Leite, enfim, eu estou ali como ator também. E
é o próximo passo depois, né, de divulgar bastante o Nó de Rosas. Opa, beleza e diversão com certeza, né? Porque são duas coisas. Eu ia esquecendo do Thiago Mourão, que é um comediante fantástico que faz com a gente A Face da Boa Preguiça. Eu ia me esquecendo do Thiago. Então vamos aguardar, enquanto isso vamos assistir Nó de Rosas. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, Sandro, porque assim, a gente já recebeu muitos artistas aqui, muitas pessoas que depois de muitos anos de luta, conseguem viver só da arte. Muitos, às vezes, ainda não conseguem, mas são aí aqueles, né, são persistentes nessa luta e nesse sonho, e aí conciliam aí profissões, né? Mas assim, como você se viu ator, você hoje é professor doutor, você é pesquisador, né? E aí, como que isso aconteceu e como é que, quais os caminhos que você andou? Bom, eu tive que estudar no Rio de Janeiro, né? Em 90 a gente não tinha curso de artes cênicas. Hoje nós temos a MT Escola, que é uma parceria com a Unemate, né? Que acontece aqui no Cine Teatro Cuiabá, que está aí, né? Estão formando agora mais uma leva de artistas. Se a gente ficar só no lugar que a academia nos possibilita, a literatura, a formação, o conhecimento, com certeza a gente vai ter muita dificuldade de se sustentar, de sobreviver. Eu olho um pouco para trás, né, a própria experiência com o Teatro Mosaico, que estou ensaiando uma retomada aí do primeiro trabalho nosso, que é o Muito Barulho por Nada, do Shakespeare. E que se der tudo certo eu vou ter uma pauta bem interessante aqui no RD News, porque vai envolver muitos artistas. Eu olho para trás e vejo que muitas pessoas que estão hoje atuando e sobrevivendo de arte têm uma trajetória no teatro mato-grossense que de alguma maneira eu tive ali participando com eles. Fácil não é, né? Mas existe espaço. A gente teve um risco muito grande recente na educação brasileira, que foi umas tomadas de decisões das políticas públicas que resolveram, depois de anos que a gente teve a conquista da obrigatoriedade do ensino das artes no currículo, né, do ensino básico. Isso é nacional, Nacional. Isso é uma política nacional do Ministério da Educação. É obrigatório as escolas oferecerem. A última gestão que passou, com a mudança do ensino médio, que está sendo muito criticado recentemente, inventaram que não era importante ensinar as artes, assim como atacaram a diminuição das cargas horárias de disciplinas como história, como filosofia, como sociologias, que são disciplinas importantes. Então, nesse vácuo, a gente correu um risco muito grande. Que bom que a gente teve uma virada de página na história da política brasileira e que, com a retomada do Ministério da Educação e com essa discussão que está sendo chamada agora para a sociedade civil falar do novo ensino médio, com certeza nós vamos de volta precisar de profissionais formados no ensino, né, das artes. Então, só na educação nós já temos aí campo para muitos arte-educadores, que é o lugar onde eu estou hoje, como professor também do Instituto Federal, eu sou professor efetivo. E o que me levou para ser professor do IFMT foi o interesse em ter, enfim, o mestrado, de ter o doutorado, e concomitante ali teve um concurso público, eu passei, né? Entrei, estou lá, estou contribuindo, e é o que eu falo para os meus alunos e para as pessoas. Se eu fosse ser somente professor no IFMT, eu seria um profissional muito frustrado. Porque agora, uma semana, nós fizemos uma grande mostra de arte e cultura no IFMT, que em consequência de um curso de especialização de estudos e práticas de cultura, cujo foco era a cultura popular, a cultura mato-grossense. Olha aí, então a gente traz a cultura mato-grossense dentro do espaço acadêmico. Isso já vira uma mostra, isso já vira uma festa, já vira, como diz, lá vem o Sandro com a virada cultural, né? Então, quer dizer, se eu fosse só dar aulinha ali, sabe, de lousa e tudo mais, seria muito pouco. Então, eu estou ensinando o aluno a fazer teatro, e ao fazer teatro ele não só atua,
ele vai ajudar a carregar cenário, ele vai ajudar a montar coisa, ele vai sair para a rua para pedir apoio. Isso é o quê? É a gente mostrando pro aluno que ele precisa de protagonismo. A gente falava ainda nos bastidores dos nossos filhos, e eu percebo que essa juventude que está vindo aí tem medo. Eu acho que nós lá atrás éramos muito audaciosos. Por exemplo, eu tive que sair de Mato Grosso e encarar o Rio de Janeiro, onde eu não tenho parente até hoje. E fui nos anos 90. Papai disse assim, meu pai nunca disse não, filho meu não vai. Eu sou um privilegiado. Eu não tive um pai, ao contrário de muitos que dizem, não, arte, não sei o que. Não, meu pai falou assim, ó, tá aqui um dinheiro, vai lá. Se você sentir que o negócio está apertando, você guarda o dinheiro da passagem de volta e volta para Mato Grosso, que a gente está te esperando. Então, eu não tive uma família que me censurou, mas eu também encarei o Rio de Janeiro sem conhecer. Tive um amigo que me recebeu lá, numa casa, e de repente eu arrumei uma república e fui me virar. Isso já é uma coisa que para os nossos filhos é mais difícil hoje, né? Principalmente o Rio de Janeiro, que é hoje um negócio complexo, mas... O que eu cutuco os alunos é assim, vocês precisam ser mais audaciosos, vocês precisam, sabe, ser mais, né, corajosos. Vai com medo mesmo, tá com medo, vai do mesmo jeito, né? Isso, depois a gente volta nesse assunto, mas isso é um conselho que eu ouvi de Dona Fernanda Montenegro. Né? Olha, eu acho que eu já ouvi de vários momentos, vários líderes, digamos, e eu também falo isso para os meus filhos, dos grandões ao pequenininho. Sandro, assim, tá muito bom esse bate-papo, mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria, assim, que você... lembrando que, quem está me assistindo, a arte salvou a vida de muita gente na pandemia. Foi para a arte que todos nós fomos, como quando a gente estava ali, todo mundo dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer compras, sem poder nada. Né? A gente buscou a música, a gente buscou tudo online, a gente buscou o teatro, a gente buscou fazer em casa, tudo, todos os instrumentos da arte nos ajudaram e nos ajudam até hoje, porque tem muita gente que ainda está sofrendo as consequências da pandemia, sejam crianças na escola, sejam jovens, adultos que tiveram que segurar o touro à unha e adoeceram também com ansiedade, com pânico, com depressão. Sim, a gente ainda está vivendo essa realidade. E a gente está vendo aqui, gente, alguém que está buscando, né, esse lugar da arte no sol, que a gente ainda precisa muito desse sol. Então, eu queria, assim, que para encerrar, que você deixasse aí uma mensagem para esses jovens, essa juventude que está um pouco perdida, que está, sabe, que não sabe o que quer, o que vai fazer, que os pais, infelizmente, às vezes não têm essa estrutura para ser firmes e falar, olha, vai, né, como o seu pai falou, vai, tenta, se não der certo, volta, né, mas vai atrás, vai com medo, né? Deixa uma mensagem para a gente. Eu acho que é isso, a pandemia nos ensinou a nos ver, ensinou a gente a conviver. Na pandemia eu estava com um filho de 2 anos e de repente ele não podia mais ir para a creche. Então eu inventei gincanas em casa para... né? Aí eu usei do teatro muito para brincar, né? O teatro é lúdico. Eu acho que a gente precisa falar mais com os nossos filhos, no sentido, né, não no sentido de censurá-los, mas acho que no sentido também de não projetar nos nossos filhos as nossas frustrações, os nossos desejos. Mas eu acho que a gente precisa, né, escutar melhor os nossos filhos no sentido de... Meu filho de 5 anos agora falou, pai, não tem dia do homem? E eu me vi no lugar de tentar discutir a importância do Dia da Mulher com meu filho de 5 anos. Olha só como que a gente vai aprendendo. Mas o que eu diria que você pediu para falar para o jovem é o que eu falo na sala de aula. Eu digo para eles, façam as pazes agora com o seu futuro. Se você tem a sorte de ter uma família que te abraça, que te apoia, beleza, aproveita isso. Não fica, sabe, acomodado. Mas se você tem uma relação difícil, seja com quem quer que seja o seu ente querido e seja qual for a configuração de família, porque hoje nós temos a possibilidade de ter todos os tipos de família e não ali um padrão. Faça paz,
sabe, assim, agora com o seu futuro. Porque os nossos pais serão idosos daqui a pouco. E a gente vai ter que cuidar desses jovens, porque são eles que vão cuidar da gente daqui a pouco. Então eu digo para eles isso, façam as pazes com o seu futuro. Resolve lá a sua relação, sabe, que está truncada, que está conflituosa agora, porque com certeza, né, você vai precisar de carregar nos braços esse idoso no futuro. É da lei, é o nosso caminho, né? Então, esse é o momento da gente ouvir mais os nossos avós, ouvir os mais velhos e aprender, né? Não sei se estou sendo redundante, né? Mas eu acho que a pandemia nos colocou nesse lugar de convívio através do tecnovívio, não é? E eu acho que a gente passou a se escutar, a gente se assustou muito, a gente, quando digo no coletivo, né, a gente passou a conhecer coisas que a gente não... Pessoas do nosso íntimo que de repente, nossa, mas... né, porque o convívio, através do tecnovívio, possibilitado através do tecnovívio, a gente, né, conseguiu acessar lugares. Então, é isso. Tá joia, Sandro. Obrigada novamente. Muito sucesso aí nesses projetos. Obrigado. Eu espero poder voltar e trazer mais novidades para animar mais aqui. Vamos lá. O espaço. Obrigado. À disposição. Obrigada. Gente, nós ouvimos então o Sandro Lucchesi, artista pesquisador, ator, professor doutor e criador aí desse canal. Acesse, né, Sandro Lucchesi, Arte e Educação. Arte com Ezinho, Educação com Ezão, e assista lá o filme Nó de Rosas, da Glória Albuez. Fica essa dica, curta e compartilhe. Até a próxima.